Sri Aurobindo. Eu sou Sri Aurobindo. Caros irmãos, caras irmãs, nesta encarnação, recebam minhas homenagens e minhas saudações. Eu intervenho especialmente como porta-voz da Ordem dos Melquisedeques, especialmente encarregado de zelar pelo bom desenrolar da vinda do supramental na sua densidade, coisa que inúmeros de nós, assim como os arcanjos, lhes explicaram e retransmitiram. Hoje, bem-amados humanos, nesta densidade, o supramental começa a fazer sentir, mesmo em suas estruturas biológicas, o efeito do supramental, chamado, em sua época, de onda de luz galáctica, retransmitida desde o Sol central da fonte, desde Alcione. Esta onda galáctica tem efeitos que vocês observam, agora, no nível dos elementos, tanto na estrutura da Terra, como em suas próprias estruturas. A pressão das altas densidades de luz que chegam até vocês tem por função, se o seu desejo aí corresponder, de realizar em vocês o despertar da sua verdade transcendente, além dos véus da sua encarnação, de fazê-los reencontrar a sua eternidade, o seu estado de ser, a sua dimensão de unidade. A chegada da onda galáctica é, sem dúvida, o acontecimento mais importante desde várias dezenas de milhares de anos que, infalivelmente, irá permitir a erupção da luz, a erupção da unidade, nesta dimensão. O efeito desta onda de luz lhes foi longamente detalhado pelo próprio Arcanjo Miguel, progressivamente durante os casamentos celestes e essas etapas, núpcias unitárias, que resultam, ao final da intervenção do Arcanjo Miguel em sua densidade, nas modificações essenciais do que vocês são, a fim de chegar o mais próximo possível do que vocês são. Na realidade, o caminho que vocês tomaram é um caminho para vocês. Vocês não seguem ninguém, além de vocês mesmos, porque não há ninguém mais a seguir senão vocês mesmos. A influência da luz é a fazer ressoar em vocês o seu templo interior, as suas coroas radiantes, a fim de despertar, em suas estruturas, o que inúmeros de vocês percebem e sentem. Esse fogo do coração, porque é dele que se trata, tem por vocação ser a chave do acesso à sua multidimensionalidade. Inúmeros de vocês exploram, cada um a seu modo, o acesso às dimensões do estado de ser, mesmo nesta personalidade, como fora desta personalidade. Inúmeros de vocês redescobrem espaços liberados de qualquer crença e de qualquer medo. Assim, liberados das suas crenças, quaisquer que sejam, assim liberados dos seus medos e das suas últimas cristalizações, vocês penetram e irão penetrar, cada dia mais, diante das esferas da beleza, das esferas da unidade, das esferas da sua própria verdade. Certamente, e como o Arcanjo Miguel lhes disse inúmeras vezes, existe, mesmo em sua dimensão falsificada, certo número de forças de resistência à luz. Essas forças de resistência estiveram também presentes em vocês, e ainda estão, para alguns de vocês, durante essas últimas semanas do Arcanjo Miguel. Essas forças de resistência, em vocês, como no exterior de vocês, não têm que ser apontadas, vocês não têm que lhes dar atenção, porque a inteligência da luz, a inteligência do supramental, está mesmo dissolvendo o que deve ser dissolvido. Não coloquem resistência aí onde há resistência, em vocês ou no exterior de vocês. Vão, bem ao contrário, para as linhas de menor resistência, para as linhas de facilidade de evidência, porque a verdade é simples, e ela se situa unicamente nesses espaços de simplicidade, em seus espaços de menor resistência, aí, onde pode se estabelecer a alegria, a verdade e a unidade. Em última análise, e quanto mais passarem os dias, vocês têm apenas que acolher e nada fazer, deixar crescer a luz, em vocês e ao seu redor. O que deve se dissolver, irá se dissolver, totalmente. Tudo o que não é do domínio da luz está se dissolvendo. Vocês paciente e valentemente prepararam o seu templo interior. Alguns de vocês desde muito tempo, outros mais recentemente, mas com ainda mais intensidade. Hoje, inúmeros de vocês exploram facetas desconhecidas da vida porque mascaradas, até agora, na sua densidade. Somente alguns muito grandes neófitos, assim como vocês os nomeiam, puderam penetrar os espaços além da matriz,
além das 7 maias, além da ilusão, penetrando as esferas da eternidade. Vocês sentem em vocês, e vocês vivem em vocês, a luz e o seu fogo. Esse fogo transforma, em vocês. Ele forja o que deve ser forjado. Ele queima o que deve sê-lo, a fim de revelar-lhes a vocês mesmos, a sua verdadeira dimensão de luz, antes que fosse encoberta pelos véus do esquecimento nesta matriz dissociada. Hoje, mais do que nunca, vocês devem ir para o interior de vocês, como ao exterior de vocês, para uma libertação total, firmando em vocês, como dimensão de sementes de estrelas, o final da divisão, do compartimentar, e da separação. De um ser fragmentado, vocês irão redescobrir, cada vez mais, pela ação do fogo e da luz, a sua dimensão unificada. O que reconhecer? Além do aspecto fogo, além do aspecto vibratório e de luz, isso é, para vocês, alegria, felicidade e unidade. Isso os livra e os libera totalmente das cadeias condicionantes, quer tenham por nome sociedade, educação, e mesmo espiritualidade. Vocês viveram em um mundo finito e vocês se descobrem infinitos. Vocês viveram e adotaram as regras de um mundo limitado, e vocês se descobrem ilimitados. Aí está a ação da luz, aí está a ação do fogo, aí está a ação do supramental em suas estruturas sutis e, agora, físicas. Progressivamente à medida do passar do tempo que se avança, vocês irão perceber os efeitos mais intensos, em meio mesmo às suas células, à sua biologia, mas além disso, e sobretudo, no nível da sua consciência, substituindo os conceitos de limitação, os conceitos de obscuridade, por uma consciência que penetra diretamente nas esferas da ética, nas esferas da integridade, nas esferas da honestidade e nas esferas da beleza. Nessas esferas unitárias, a evidência da luz, no desenrolar de suas vidas, aparecerá cada vez mais evidentemente, cada vez mais incontestavelmente. Existe, certamente, durante o que Miguel denominou esta quinta etapa e como eu especifiquei em 17 de fevereiro. Esta etapa é aquela que deve ver o aspecto de abertura e de descristalização da luz no seu mundo, nas suas estruturas bloqueadas, em vocês e no exterior de vocês. Não se prendam ao que está partindo, porque o que está partindo é o velho. Deixe vir a vocês o novo. Deixem estabelecer-se em vocês a verdade do fogo, a verdade da luz. O único trabalho a realizar é uma vigilância a cada instante a fim de não entrar em resistência, de uma maneira ou de outra, para o estabelecimento da luz no seu templo interior, permitindo assim preparar a vinda do Mestre da Luz no seu espaço interior. Lembre-se, vocês não têm ninguém mais a seguir além de vocês mesmos, mas, um você mesmo transfigurado no seu estado de ser, transfigurado na verdade, porque vocês são a verdade. Vocês são realmente a única verdade. Pouco a pouco, assim como vocês observam, no seu interior, como no exterior de vocês, as máscaras caem, as falsificações aparecem publicamente, as manipulações se revelam. O que pertence ao velho deve ceder o lugar ao que está vindo. Vocês irão constatá-lo cada vez mais, em vocês, e no seu exterior. Isso resume bem a imersão do supramental na sua densidade, e o seu papel transfigurador, e o seu papel que eleva. Os níveis vibratórios e os níveis de luz, trata-se dos mesmos, que vocês irão viver, em vocês e no seu exterior. Não foram mais possíveis nesta densidade desde inúmeros ciclos de 50.000 anos. A luz, assim como dissemos, ganhou, mas é preciso que esta verdade no mais alto dos céus se estabeleça em meio à sua dimensão, e é isso que está em curso, e é isso que entra em manifestação. Então, sim, quaisquer que sejam os riscos e os sofrimentos das suas vidas cotidianas nesta densidade, congratulem-se porque a luz será sempre mais importante do que os sofrimentos efêmeros, do que as interrogações efêmeras, em meio à sua densidade. Há, propriamente falando, um conceito de confiança e um conceito de fé a estabelecer cada vez mais firmemente, na sua consciência, a fim de participar, além dos casamentos celestes, da sua reintegração nas dimensões celestes unificadas e não dissociadas. Há muitas formas de vida, hoje, ao redor do seu sistema solar e ao redor desta Terra. Especialmente,
os 12 arcanjos focalizando, em meio mesmo à sua magnetosfera, a luz do supramental. Nós mesmos, os 24 anciões, dentro de embarcações de luz de dimensões unificadas, estabilizamos e trabalhamos nesse plano. Numerosas forças de luz que pertencem à confederação chamada de Intergaláctica participam do seu novo nascimento. Certamente, não para fazer o trabalho no seu lugar, porque vocês sozinhos, ainda uma vez, podem realizá-lo, mas mais para colhê-los, mais para se prepararem para colhê-los no seu novo nascimento, nas esferas da unidade. Hoje, no seu Sol, nós literalmente liberamos as forças eletromagnéticas que os mantinham dependentes desta dimensão, dependentes desses domínios limitados. Alguns de vocês têm tanto hábito de estarem presos nesta matriz que, apesar do fogo do coração que sentem e vivem por momentos, não chegam ainda a deixar totalmente todas as crenças inerentes a esta ilusão. É o período, talvez, o mais delicado, mas, entretanto, o mais luminoso, que vocês estão realizando, aquele que irá conduzi-los ao limiar de um novo dia onde a luz irá romper, permanente e totalmente, nesse mundo. Isto está a caminho. A conexão está no ponto de acontecer. Alguns de vocês realizaram, agora, no interior de si mesmos, o que eu chamei de suíte da consciência, permitindo-lhes passar da sua consciência limitada para a sua consciência ilimitada, mais ou menos facilmente, mais ou menos regularmente, e mais ou menos intensamente. Mas, entretanto, esse suíte está bem aí, pedindo apenas para estabelecer-se de maneira definitiva na sua consciência. Esta consciência, que se descobre novamente na sua verdade, experimenta, portanto, alguns estados inéditos, indo da alegria mais intensa até o sentimento da dissolução total. Tudo isso, protegido pelas vibrações que misturam a coroa radiante da cabeça e a coroa radiante do coração, em um fogo e uma luz que abalam o conjunto das suas estruturas, a fim de estabelecer em vocês as fundações da sua nova vida, na sua nova identidade. Tudo isso é realizado, neste momento, pela junção do supramental no limite da sua magnetosfera. É isso que vocês vivem agora. Aí está a abordagem, com palavras simples, que, eu espero, irá completar o ensinamento da quinta etapa e experiência vibratória da quinta etapa, tal como definido pelo Arcanjo Miguel. Vocês são cada vez mais numerosos a seguir esse processo vibratório, repartido sobre o conjunto deste planeta. Lembre-se de que são vocês mesmos que devem seguir, antes de tudo, porque vocês são vocês mesmos, por vocês mesmos, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode sê-lo no seu lugar e fazê-los realizar isso, ser o caminho, ser a verdade e ser a vida, antes que o mestre que pronunciou essas palavras, um dia, há 2000 anos, realmente tenha retornado a vocês, a fim de celebrar a alquimia dos seus casamentos místicos, de vocês mesmos, aqui embaixo, com vocês mesmos, no estado de ser. Bem-amados irmãos e irmãs, se vocês tiverem agora questões sobre o supramental, se lhes faltar um esclarecimento e se eu puder trazê-lo, então, eu o farei. E eu os deixo então colocar-me as questões que desejarem. Questão: o que você chama de suíte da consciência? Cara irmã, o que chamo de suíte de consciência é o momento em que a consciência comum percebe o momento em que ela passa na consciência diferente, expandida e unificada. Esse suíte manifesta-se por um aspecto vibratório, por percepções, mas, antes de tudo, pela compreensão direta, intuitiva, de que a consciência passa de um modo de funcionamento linear para um modo de funcionamento multidimensional. Trata-se de um processo direto, vivido no nível da consciência, quando ela observa o momento em que sai da linearidade, tal como vocês conhecem, para entrar na multidimensionalidade ou na não linearidade. Questão: para esse processo de suíte existe um suporte no nível do corpo físico? Cara irmã, existiriam diferentes pontos de consciência permitindo apontar ou localizar o suíte. Isso não é nada, ainda que, durante esse suíte, uma série de funções, ligadas aos chakras ou aos pontos de vibração ligados aos chakras, se modificam. Em especial,
A percepção do chakra do coração cuja vibração muda de estado, ao mesmo tempo que os pontos de vibração situados sob o nariz e acima do nariz, que correspondem ao 11º corpo e ao 12º corpo, colocam-se a vibrar, mas antes de estar inscrito no corpo, o switch é, antes de tudo, na consciência, porque é ela que regula o resto. Esse switch da consciência não pode ser buscado por uma técnica, mesmo que eu tenha dado, muito recentemente, meios de ali chegar, de uma maneira mais fácil. Isso associa, antes de tudo, um comportamento específico do qual o arcanjo Anael falou muito longamente durante o ano passado, e chamou de abandono à luz, que permite ao ilimitado penetrar o limitado. Esse switch se produz, de um lado, enquanto há abandono à luz e, por outro lado, quando há aceitação pela consciência de se ver liberada de toda a crença, qualquer que seja. Haverá, de algum modo, nesse nível, um princípio, eu diria, de vasos comunicantes. Se as suas crenças limitadas forem mais fortes do que as suas crenças no ilimitado, então, esse switch não pode operar. Quando as suas crenças no ilimitado se tornarem mais fortes do que as suas crenças limitadas, e as suas crenças limitadas se dissolverem por si, então, vocês penetram espaços de liberdade, além de qualquer crença, lá onde vibra a sua chama eterna, a sua partícula de eternidade. Mas vocês não poderão aceder inteiramente a isso enquanto aderirem a um sistema de crenças, ou a outro, que os mantém na limitação e na ilusão. Porque todas as crenças são fixação e ligação, porque todas as crenças são privação de liberdade, mesmo se foram, em um tempo não tão antigo, como que muletas que lhes permitiram crescer. Questão: sentir como um frio interior e vibrações no corpo que não estão necessariamente localizadas no coração, tem uma relação com a efusão do supramental. Existem muitas percepções na vivência da influência do supramental. Algumas estão diretamente ligadas ao efeito do supramental e outras são o resultado da interação entre o supramental e as energias limitadas, podendo, aí também, expressar-se por vibrações e percepções. Não há lugar, aí tampouco, para se colocar questões sobre o significado das vibrações percebidas em algum lugar do corpo. Há simplesmente que deixar trabalhar esta luz porque, ou ela reflete a integração do supramental, ou ela reflete o efeito do supramental na abertura e na desfragmentação do seu ser. Em um caso, como no outro, ela participa do estabelecimento da sua unidade. Questão: quando o fenômeno de switch ocorre, a que correspondem as lágrimas que podem ejetar do corpo físico. As lágrimas, como os sorrisos, como os bocejos, são, para cada um de vocês, em função dos sinais que vocês manifestam, a evidência da sua conexão, o momento em que o que estava ainda tenso se desembaraça e se afrouxa, o momento em que o que estava limitado redescobre o ilimitado, na felicidade e no relaxamento de todas as suas tensões. Questão: as crenças ligadas aos anjos e aos arcanjos são igualmente uma ilusão? A crença não é a vibração. Você pode crer nos anjos e nos arcanjos sem perceber a menor vibração. Então, sim, nesse nível, isso permanecerá crença e ilusão. Quando você supera os domínios da crença, quando você experimenta, com sua consciência, a vibração do arcanjo Miguel ou a vibração do anjo da presença, arcanjo Uriel, você não está mais na crença, mas você está na experiência e você está na reunificação. A crença pertence ao domínio da dissociação e da separação. A experiência da vibração pertence ao domínio da unidade e da integração. Questão: como passar da crença à experiência? Enquanto você permanecer na crença, você não pode viver a experiência porque a crença é exterior e a experiência é interior. A crença é uma projeção no exterior de si de um sistema, de uma ideologia, ou a criação de uma egrégora de dependência. A experiência os libera e os liberta. A experiência os faz viver a vibração e os afasta da crença. Todas as crenças, hoje, devem apagar-se diante da verdade do ser e da manifestação da sua radiância e da sua presença. O domínio da crença é aquele das energias da sombra. O domínio da luz é domínio da liberdade, da unidade da experiência. Vocês podem afirmar durante 1000 anos que creem nos arcanjos, mas isso irá permanecer uma crença. Contudo, o dia em que vocês fizerem a experiência da energia do arcanjo,
do reencontro com o arcanjo ou com seu anjo guardião. Isso não é mais do domínio das crenças, mas da experiência. Vocês passam, nesse nível, da dualidade à unidade. Vocês vivem o que era exterior e separado, que passa e se torna interior e unificado. Não é uma palavra em vão quando, em todas as tradições, os maiores místicos lhes disseram que se tornaram Cristo, que se tornaram o Si, que se tornaram o ilimitado. Mas isso era experiência, certamente colorida em palavras, por esses seres, para reintegrar as dimensões da personalidade, a fim de tentar exprimir, por palavras, conceitos e ideias, o que, a princípio, é inenarrável porque do domínio da essência. E falar da essência em palavras, é já afastar-se da essência. A essência não se reveste de palavras. A essência é questão, o clima, o tempo, pode ter uma influência na efusão do supramental e na maneira em que podemos vivê-lo, recebê-lo. Incontestavelmente, sim. Primeiramente, o supramental não é o mental superior. O supramental não é um braço refinado do mental. O supramental é justamente o estado de consciência onde o mental se dissolve e se dilui e não existe mais. Porque, o último filtro a cair antes do seu acesso à unidade, é o mental. Esse supramental é influenciado, do mesmo modo que as suas células são influenciadas pela luz do sol e a luz da lua, do mesmo modo que a água intracelular é influenciada pelas marés. Do mesmo modo, o supramental é influenciado pela agitação dos elementos. Atualmente, o fogo da Terra, correspondente à junção do fogo supramental com o fogo intraterrestre, modifica os elementos da Terra. A irrupção do fogo do supramental reflete-se por anomalias, eu diria, comportamentais, dos elementos da Terra. Assim como vocês observaram, irão observá-las de maneira cada vez mais ruidosa. Entretanto, isso é ainda um filtro que os fez encarar, vocês, consciências, mesmo unificadas, como separadas da consciência de Gaia, da Terra. Assim, portanto, vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo. Vocês entretanto captam as vibrações, porque a sua vibração celular está calcada na vibração da Terra. Então, sim, há efeito dos elementos em suas diferentes camadas. Mas no supramental, progressivamente à medida que a sua imersão se prolongar nesta consciência unificada, mais vocês irão descobrir estados e espaços de si, totalmente desconectados das vibrações desse sistema solar, para penetrar as dimensões do estado de ser além da personalidade, fazendo-os redescobrir os seus veículos multidimensionais que estritamente nada têm a ver com os seus envelopes sutis, mas que são realmente os seus corpos de eternidade estendidos e não unicamente fechados em seus veículos sutis. Assim, a sua centelha divina se revela na sua construção do veículo de luz em que vocês se tornam vocês mesmos a sua própria Merkaba, a sua própria embarcação de luz, além, ainda uma vez, das camadas sutis pertencentes a esta dimensão. Questão: é possível viver esses aspectos do supramental pela própria força da alma, sem se apoiar nos anjos, arcanjos ou nos mestres? Cara irmã, você não se apoia estritamente em nada, porque apenas você pode realizar esse trabalho, e você sozinha. Assim como nós, anciões, sempre dissemos, assim como o próprio arcanjo Miguel sempre disse, é a você sozinha que pertence o trabalho de revelar e despertar. Entretanto, ainda uma vez, não se trata de uma força da alma, mas, bem mais, de um abandono da alma à vontade do espírito. Vocês devem, de qualquer modo, ter em conta que vocês estão em um momento de um ciclo extremamente específico que é o final de um ciclo e, eu diria mesmo, o final de um grande ciclo que dura desde mais de 300.000 anos. Vocês são parte integrante, neste exato lugar do espaço e do tempo, de um processo extremamente preciso que não tem a ver com a força da sua alma, com os seus desejos pessoais, mas, bem mais, com a vontade da luz e com a reintegração desta parte da galáxia nos mundos unificados. Movimento, certamente, ao qual vocês são convidados, ao qual vocês devem se ajustar, se tal for o seu desejo de retornar às esferas da unidade e da alegria. Mas ninguém, eu digo bem, ninguém além de vocês mesmos, pode fazer o trabalho. Mas são momentos, dos quais vocês são parte integrante,
que são mais fáceis para revelar o que vocês têm que revelar. Questão: como se abandonar a proposta, que a tua vontade seja feita e não a minha. Soltando o que deve ser solto. Fazendo cessar a atividade do mental. Fazendo cessar a atividade das suas crenças que os mantém confinados. Fazendo cessar o que é do domínio da personalidade. Permanecendo ao mesmo tempo nesta personalidade, que é a sua ferramenta, para ceder ao que está além da personalidade. Uma vez mais, não há técnicas, porque qualquer técnica, em última análise, mesmo utilizando o corpo, e ainda um artifício mental. Ser é abandonar-se, mas este ato de abandono não é um ato elaborado pelo mental, nem elaborado por qualquer decisão procedente de vantagens e de inconvenientes, mas, bem mais, por um ato real vibratório correspondente ao sacrifício final chamado, nesta dimensão, de transfiguração e de crucificação. Para penetrar os reinos da multidimensionalidade, o que é pequeno, ilimitado, o que é pesado, deve aliviar-se e desaparecer. É nesse sentido que esse momento é histórico, porque jamais o afluxo da luz teria permitido, com tanta facilidade, realizar isso, se for o seu objetivo e, eu diria, o seu único objetivo. Vocês não podem ter o objetivo da luz e um outro objetivo, porque o objetivo da luz deve ser o único objetivo, porque ocupar-se de outros objetivos ao mesmo tempo iria afastá-los da luz. O fogo do amor os quer inteiramente, na condição de vocês mesmos quererem isso. E essa não é uma decisão do mental, mas uma decisão que eu qualificaria de vibratória. Quer seja o conclave arcangélico, que, desde mais de um ano agora, retransmite para vocês qualidades vibratórias, quer sejamos nós mesmos, os 24 anciões, desde tempos imemoráveis, com, certamente, consciências diferentes, nós cuidamos, desde a dissociação do seu mundo, nós cuidamos para que um dia a reunificação se tornasse possível. Vocês agora chegaram nesse momento. Ninguém pode negar as limitações, em meio às suas estruturas interiores e exteriores, a fim de que a verdade desabroche, a fim de que a verdade se manifeste mesmo nesse mundo. O mundo do artifício está terminando. O mundo da ilusão acabou. O mundo da corrupção está se encerrando. O mundo do sofrimento começa a se afastar. É tudo isso que vocês vivem nesse momento e que nós vivemos, com vocês, por vocês e para vocês. Questão: o que vivemos nesse momento é uma etapa para o fato de tomar consciência de que somos uma parcela da fonte. Pode-se dizer isso, mas compreenda bem que cada um está em uma etapa em um momento diferente da sua própria revelação a si mesmo. Alguns vivem esses estados muito recentemente, outros já têm um pouco mais de experiência da exploração desses estados. Efetivamente, alguns de vocês, viajando no estado de ser, aprenderam adequadamente em consciência que esse corpo é apenas o que serve de veículo de manifestação a algo bem maior, bem além desta manifestação, bem além dos riscos da dualidade e bem além dos sofrimentos. Não se esqueçam do princípio dos vasos comunicantes, mais estado de ser, cada vez menos personalidade, até o momento da travessia final e da extinção total da personalidade. Mas isso não é para imediatamente. Entretanto, isso está inscrito nesse final de ciclo e irá chegar em função da sua própria evolução, do seu próprio adiantamento e do seu próprio estado de ser. Questão: o que, exatamente, você chama de estado de ser? O estado de ser foi explicado muitas vezes. Eu irei remetê-los, portanto, ao que foi já dito por vários intervenientes. O estado de ser significa, de maneira simplificada, viver e ser dentro do ser. O ser sendo definido, além da consciência comum, pela consciência unificada que vive no fogo do amor, na coroa radiante do coração e da cabeça, unificada em meio ao peito e na vibração da fonte percorrendo o corpo. Questão: vocês irão respeitar, nesse processo, o livre-arbítrio de cada um até o fim, ou há um momento em que haveria uma intervenção da sua parte ou de outros? O livre-arbítrio é uma criação ligada à criação do karma, ligada à criação da falsificação desse mundo, há mais de 300.000 anos, no momento da precipitação nos mundos duais, denominada, alegórica e simbolicamente, a queda, fazendo-os experimentar o mundo da sombra e da luz, o mundo do bem e do mal,
o mundo da dualidade. O livre-arbítrio pertence a isso. A liberdade é outra coisa. Ela não é colorida pelo livre-arbítrio. Penetrar as esferas do estado de ser é sair do mundo do livre-arbítrio para penetrar as esferas da liberdade. Participar da unidade é já sair da dualidade, estando ao mesmo tempo, ainda, nesse corpo dual, mas se manifestando, cada vez mais claramente em meio à sua vida, em meio aos seus comportamentos, os mundos unitários. Questão: há uma relação entre o fogo do coração e a respiração? O desenvolvimento do fogo do coração pode diminuir a respiração? Sim, há uma relação direta, assim como inúmeros de vocês o constataram. No momento do switch da consciência, a respiração muda de ritmo. O ritmo do fogo calca-se no ritmo respiratório. Em uma outra etapa, o fogo do coração escapa da respiração e se torna ele mesmo a respiração. Não mais no nível respiratório, mas no nível da própria respiração celular. Questão: é normal sentir menos o fogo do coração desde a descida do supramental? O supramental é o elemento iniciador, no que foi chamado de ultravioleta, de radiação da fonte e da radiação do Espírito Santo. A reunificação desses três componentes é chamado de supramental. É ele que inicia o fogo, que o mantém e que o nutre. Entretanto, durante algumas fases de aproximação da vibração, ele pode se impactar na coroa radiante da cabeça, ali se acumular, dando então a impressão de que o fogo do coração está menos intenso. Isso corresponde, para cada um, a ciclos que lhes são próprios. A progressão do fogo do coração não é linear. Ela segue os vai e vem, os fluxos e refluxos, em função de inúmeros elementos pertencentes às suas vidas ou às suas condições ambientais, no sentido mais amplo. Questão: a reconexão dos cérebros direito e esquerdo é uma etapa para o estado de ser? Incontestavelmente, dado que a fusão ou reunificação da dualidade na unidade, a resolução definitiva do bem e do mal. Há, obviamente, conexão em relação com o que é chamado de fusão dos hemisférios, ou retorno à androgenia primordial, correspondente ao último dos novos corpos. Questão: a respiração celular permite ao corpo respirar, pulsar como um coração? Este é o seu objetivo, pela própria essência. Questão: sentir uma dor no peito pode ser visto como uma resistência à efusão do supramental? Nem sempre. Quando o supramental se faz em ondas, pulsantes e descendentes, isso pode passar por uma etapa prévia de sensação e de percepção de tensão, ou de compressão, no peito e no chakra do coração. Isso não é resistência, mas adequação. Questão: a vida de todos os dias pode ser um freio nesse processo. Tudo depende do peso da sua vida cotidiana. Mas você deve compreender que quanto melhor possível você for para o seu estado de ser, menos o peso da personalidade será importante, qualquer que seja esse peso. O caminho do fogo é um caminho de leveza. O fogo alivia o que deve sê-lo. É nesse sentido que eu disse anteriormente que vocês devem definir claramente os seus objetivos. E qual é o seu objetivo principal? A leveza ou o peso? Progressivamente, à medida que vocês se aproximarem do seu estado de ser, qualquer que seja o peso da personalidade, vocês irão constatar que esse peso se alivia progressivamente à medida que o fogo cresce, progressivamente à medida que a vibração se amplifica. Isso é uma constante. Questão: convém sentir mais o coração como um órgão ou como centro energético, um chakra? É preciso ainda ser capaz de fazer a diferença. O coração ou órgão bombeia em um ritmo binário. A vibração do coração é um fogo que gira em um modo não binário. Questão: qual é a diferença nesses dois ritmos com relação ao processo do supramental? O que faz com que sintamos mais um do que o outro? Não vejo a relação. A pulsação do coração é dilatação, contração. A vibração do chakra do coração, ou do chakra ligado ao supramental, é uma vibração, e não uma pulsação dilatável e contraente. Esta vibração pode ir efetivamente mais ou menos rápida, mais ou menos ampla, e mais ou menos intensa, mas, em qualquer caso, não será constrição, contração, como o ritmo cardíaco. Ela pode, eventualmente, ser comparada a uma respiração, mas não a uma contração ou a uma dilatação. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Caros irmãos e irmãs, nesta densidade,
Eu lhes transmito todo o amor e todas as bênçãos do Conselho dos 24 Anciões. Eu trago, quanto a mim, a bênção da luz azul e eu lhes digo até muito em breve. Efusão de energia.